Ministro da Fazenda, Guido Mantega, diz que o primeiro trimestre foi bom, mas não sabe qual será o crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro em 2013. Em apresentação preparada para audiência com deputados do PT nesta quinta-feira, o ministro disse ainda que o país está enfrentando a crise internacional com bons fundamentos, como a solidez fiscal e a inflação sob controle, e declarou que tão mais importante que o PIB é a geração de empregos formais. A produção industrial brasileira cresceu em 8 dos 14 locais pesquisados pelo IBGE entre fevereiro e março, já descontadas as influências sazonais. O principal destaque da alta veio do Paraná, onde a produção cresceu 5,4% no terceiro mês do ano, após queda de 1,3% no período anterior. Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e Amazonas também deixaram para trás resultados negativos e registraram expansão. São Paulo também teve alta, mas num ritmo menor, 0,6%. E na contramão, Pará e Goiás apresentaram as quedas mais expressivas. O índice de preços ao consumidor semanal, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, recuou em 4 das 7 capitais pesquisadas na primeira quadricemana de maio. O IPCS registrou variação de 0,45% na primeira prévia do mês, ante 0,52% no período anterior. Por região, o IPCS recuou no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador e São Paulo. Por outro lado, avançou em Brasília, Belo Horizonte e Recife. E o índice de preços ao consumidor, que mede a inflação da cidade de São Paulo, acelerou para 0,31% na primeira quadricemana de maio. No fechamento de abril, o índice mostrou inflação de 0,28%. O resultado foi divulgado pela FIPE. O Grupo Saúde apresentou a maior alta, 1,58%. O item habitação foi o que menos subiu, com alta de 0,10%. Participa conosco hoje aqui do Band News Mercado, André Perfeito, economista-chefe da Gradual Investimentos. André, seja muito bem-vindo. O ministro Guido Mantega disse que não sabe quanto vai ser o PIB no Brasil esse ano. O primeiro governo apostava em 4,5%, reduziu para 3,5%, desistiu agora de fazer projeções? Eu acho que gato escaldado tem medo de água, no final das contas. Vai diminuir mais ainda. Eu acho que 3,5% é uma projeção muito otimista. Para ter uma ideia, para a gente cresceu nos últimos 2 anos, na média, por trimestre, 0,35%. Para crescer 3% que seja, tem que crescer 0,90%, é mais do que o dobro. Eu não acho que a economia brasileira reúne hoje em dia esses fundamentos para ter o crescimento dessa ordem. De forma geral, acho que o ministro ele erra ao falar e ao não falar. Ele devia nem tocar no assunto, na minha opinião, pelo menos agora. Ele já colocou lá no orçamento um crescimento muito forte, acho que ele vai ter que agora se explicar, né? O crescimento da economia brasileira esse ano está sendo afetado pela inflação? Inflação não diria, né? Mas eu acho que a perspectiva de que você vai ter que fazer políticas monetárias para segurar a atividade e segurar a inflação está gerando muito ruído. Isso gera ruído em vários canais. No final das contas, você tem o câmbio que começa a se apreciar mais, justamente por conta dessa entrada maior, essa expectativa de entrada maior de dólares aqui. Você também começa a controlar outros segmentos do crédito. Está uma situação bastante complicada. E no caso dos juros, né, essa sinalização por conta da inflação é a pior de todas, né? O IPCA veio maior do que o mercado esperava. Agora o IPC da FIPE já mostrou uma desaceleração. De fato, os dados agora de maio, comecinho de maio, mostram o PCS, que a gente falou aqui, vocês colocaram aqui, e o IPC-FIPE também apresentou uma queda. De forma geral, a inflação tende a pelo menos ter passado pelo pior. A gente não imagina que vai continuar desse jeito. Mas está em 6,49, né, o IPCA, né, está assim, no teto da meta. Então, ainda gera desconforto. Na minha opinião, o Banco Central tinha que usar outros instrumentos que não a Selic. Tem que subir a taxa de juros no país sem mexer na Selic, isso daí dá para fazer. Agora, os alimentos desaceleraram um pouquinho, isso, né? Desaceleraram, no caso do IPC da FIPE, está num 0,14, né, o grupo alimentação, um dos menores valores da série histórica, dos últimos dados, não série histórica, mas os últimos dados, sem dúvida nenhuma. Então, no meio de uma super safra, você pega o IPA agrícola do IGPM, por exemplo, ou do IGPDI, melhor, que foi o último que saiu, está com uma deflação de quase 5% no ano, né? Então, quer dizer, parece que vai ser um pouco mais suave essa transição. Voltamos a conversar já, André. Desemprego atinge novo nível recorde em fevereiro na Grécia. A informação foi divulgada pelo Escritório Nacional de Estatísticas. De acordo com a entidade, a taxa de desemprego atingiu 27% da população no segundo mês do ano. O dado representa uma alta de 0,3 ponto percentual em relação a janeiro, quando o indicador ficou em 26,7%. Este é o maior índice desde o início da publicação da taxa em 2006.
Entre os jovens, o desemprego é ainda maior. 64,2% das pessoas entre 15 e 24 anos não possuem ocupação. Os números refletem a profunda crise que afeta a nação aliada às duras medidas de austeridade. Portugal também apresentou recorde de desemprego. Novas medidas de austeridade devem intensificar ainda mais a crise. O correspondente Milton Blay tem as informações. A taxa de desemprego atingiu 17,7% no primeiro trimestre de 2013, um recorde para o país, também um dos mais atingidos pela crise, obrigado a aplicar um programa hiperrígido de austeridade para receber ajuda financeira da Europa. Veja só, o governo apresentou um novo plano econômico que prevê, entre outras coisas, que 30 mil funcionários públicos sejam demitidos e que também haja aumento de impostos e aumento da idade para aposentadoria. Tudo isso vai, claro, repercutir sobre o desemprego, vai aumentar ainda mais o desemprego nos próximos meses, talvez até mesmo nos próximos anos. A produção industrial do Reino Unido avançou 0,7% entre fevereiro e março, acima da previsão de alta de 0,4%, segundo o Escritório Nacional de Estatísticas. Na Espanha, a indústria encolheu 0,6% em março em relação ao mesmo mês de 2012. Em fevereiro, a produção industrial caiu 6,9% na comparação anual. E as principais bolsas da Europa encerraram hoje sem uma tendência definida. Em Frankfurt, o índice DAX subiu porque ontem as encomendas a indústria da Alemanha vieram acima do esperado, e em Londres o FTSE subiu em função aí da produção industrial, que também registrou alta. As outras bolsas apresentaram desvalorização. O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caiu em 4 mil na semana passada. Foram 323 mil solicitações, o menor nível desde janeiro de 2008. E as bolsas norte-americanas hoje encerraram com queda. O Dow Jones perdeu 0,16%. Ontem tinha renovado o recorde, fechando acima dos 15 mil pontos. Hoje apresentou leve queda. A Caixa Econômica Federal encerrou o primeiro trimestre deste ano com lucro de 1 bilhão e 300 milhões de reais. O valor é 12,5% maior que o obtido no mesmo período do ano passado. A carteira de crédito do banco teve forte crescimento de 43% de janeiro a março na comparação com o igual período de 2012. E os juros para a pessoa física subiram em abril, interrompendo 4 meses seguidos de redução. É o que revela a ANEFAC, a Associação dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. A taxa média acelerou para 5,43%, alta de 0,03 ponto percentual em relação a março. Das 6 linhas de crédito pesquisadas, apenas a do cheque especial foi reduzida de 7,72 para 7,70 ao mês. A do cartão de crédito ficou estável em 9,37% ao mês. Eu volto a conversar aqui no Band News Mercado com o economista-chefe da Gradual Investimentos, André Perfeito. André, hoje a gente viu lá na Coreia do Sul um estímulo econômico, né? Uma redução bem forte dos juros. Nos Estados Unidos, na Europa, em vários lugares do mundo isso vem acontecendo. Estímulos à economia. Que sinais isso traz para a economia real? Bem, primeira coisa, tem efeito esse dinheirão que eles estão colocando. Bem, o Japão vai colocar $1 trilhão até o final do ano, que é um valor bastante substancial. Mas mais do que isso, né? A gente tem que ver se isso está tendo efeito. Não necessariamente, porque o que está acontecendo é que eles estão colocando dinheiro, mas o multiplicador bancário, ou seja, a velocidade desse dinheiro circular, só para resumir demais, está muito baixa. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, o multiplicador é 0,8, ou seja, a cada dólar que foi impresso só tem 80 centavos na economia, o dinheiro não anda. Então, são medidas amplas que estão sendo feitas no mundo inteiro. A gente entrou numa nova fase do relaxamento monetário do mundo. É inédito isso, sem dúvida nenhuma. E o relaxamento monetário também deprecia moedas, né? Que efeitos isso tem? Bem, olha, eu fui muito reticente à tese da guerra cambial, mas para mim está claro agora que não é que é uma guerra cambial, é uma guerra mundial cambial, porque o que aconteceu, olha só que curioso, o Japão fez esse quantitative easing muito agressivo. Nisso que ele anunciou, a Europa já semana passada cortou a taxa de juros, Nova Zelândia, que é do lado, cortou a taxa de juros, a Austrália cortou a taxa de juros, a Índia cortou a taxa de juros, a Coreia do Sul agora cortou de novo a taxa de juros, cortou mais forte ainda a taxa de juros. Está todo mundo entrando nessa briga e o Brasil fica
enfim, sei lá, acho que a gente quer ser mais realista que o rei, enfim, não entendo o que a gente está fazendo com isso agora. Seja como for, tem um problema sério de competição comercial. O nosso presidente da OMC, que é brasileiro agora, não tem um trabalho nada fácil pela frente. Agora, o Brasil na contramão, né? Porque todo mundo reduzindo os juros e a gente subindo os juros e talvez tenha que subir mais para conter essa inflação. Como é que a gente fica em relação ao mundo? Vai ficar para trás. Eu acho que o governo tem que fazer, o que eu acho que o Banco Central teria que fazer é subir a taxa de juros sem mexer na Selic. Pode parecer uma coisa meio contraditória, mas não é. A taxa de juros básica brasileira já está num patamar elevado. O que seria necessário é que outros canais de crédito tivessem uma interferência mais direta. Então, por exemplo, Caixa Econômica e o Banco do Brasil, segurar um pouco mais. O Banco Central vem pedindo isso desesperadamente nos últimos meses, anos até, né, para ajudar um pouco. O governo vai ter que ajudar nisso, porque subir a taxa de juros agora é uma loucura, na minha opinião, não faz o menor sentido. André, muito obrigado pela sua participação no Band News Mercado. E a gente vai ver agora como está o Ibovespa, muito perto do fechamento. Foi um dia de muita volatilidade para a Bolsa Brasileira, essa volatilidade causada especialmente pelas ações da OGX Petróleo. A BMF-Bovespa elevou a taxa de aluguel de 30% para 40% o limite de aluguel das ações da OGX. Quem aluga uma ação está apostando na baixa. A companhia vai divulgar hoje, após o fechamento dos negócios aqui na Bolsa, o seu resultado. Então, uma volatilidade muito grande das ações da OGX, terceira em volume de negócio aqui na Bolsa Brasileira, acaba atrapalhando um pouco os negócios. O Ibovespa à vista em queda de 0,94%, 55.279 pontos. Maiores altas da Bolsa Brasileira, a gente acompanha na tela. Ambev subindo 2,92%. Maiores baixas agora, a gente acompanha também a OGX, está aí ela, 6,81% de queda. PDG, Marfrig, estão mais aqui embaixo, essas duas companhias também divulgam resultado logo mais. E por último, o mercado de câmbio, o dólar futuro com vencimento no mês de junho, a gente acompanha na tela o dólar futuro, temos o dólar aí? Estamos sem dólar, então o dólar futuro estava em alta até agora há pouco, olha aí, alta de 0,41%, valendo R$ 2,02. Esta segunda edição do Band News Mercado fica por aqui. A gente volta amanhã às 9h45 da manhã com as principais notícias econômicas do Brasil e do mundo.